Decidi fazer uma mini maratona de leitura com vocês, porque no último domingo eu passei por uma cirurgia de emergência, mas tá tudo bem. Foi só retirar a vesícula, só não, né? Porque dói e tudo mais, mas retirei a vesícula, fui pra casa no dia seguinte, tá tudo bem. E agora passou-se alguns dias, eu já tô um pouquinho melhor, com menos dor e tudo mais. E eu pensei, o que fazer com todos esses dias que eu vou ficar em casa sem poder fazer exercício físico, sem ficar me mexendo muito, sem poder fazer nenhum tipo de esforço, só ficando sentada, deitada e andando um pouquinho? Ler. Então, por isso eu pensei em fazer esse vídeo de 5 dias, 5 livros diferentes com vocês. Sendo muito sincera, eu estou gravando essa introdução depois de já ter terminado o primeiro livro, porque eu esqueci de gravar a introdução ontem, que foi quando eu li o primeiro livro, que foi quarta-feira. Então hoje é quinta-feira, sendo sincera, já terminei o primeiro livro. Mas tá tudo bem, pelo menos nós temos uma introdução aqui pro vídeo. Vou mostrar para vocês agora, deixar rodando sobre o primeiro livro, qual foi que eu escolhi, mas daqui a pouco eu volto para falar sobre a minha impressão sobre ele e começar o segundo dia de leitura. Então, bora falar sobre Feita pra Mim, que foi o primeiro livro dessa maratona de leitura. Gente, esse livro aqui, ele faz parte de uma série e que cada livro conta a história de um casal diferente, tá? E é uma série de cowboy, obviamente. Em cima eu não sei se é esse o nome da série, tá? Mas tá escrito assim, Uma História de Amor Rebel Blue, bem aqui em cima. Não sei se é assim que se chama, mas tudo bem. Essa história aqui nós temos um romance proibido de irmã do melhor amigo. Amy, que é a nossa protagonista, ela é uma competidora de 3 tambores, passou por um momento difícil ali, complicado, e vai voltar pro rancho da família dela, que é o Rebel Blue. E lá ela vai reencontrar o Luke, que é o melhor amigo do irmão dela. E aí vai ter todo o desenvolvimento do romance. É um romance proibido, então eles não querem ficar junto, então tem toda essa questão de que, ai meu Deus do céu, como que eu vou ficar com a irmã do meu melhor amigo e tudo mais. Então aí vai ter toda a construção de romance, do relacionamento deles. E também a gente entendeu o que aconteceu com a Amy para ela decidir voltar e não competir mais nos 3 tambores. É um livro gostosinho, como vocês viram, foi super rápido, ele tem menos de 300 páginas. É gostosinho de ler, é fofinho, ele é mais 18, porque nós temos cenas fortes explícitas. É uma boa leitura para se você quer sair de uma ressaca literária ou se você quer uma leitura entre 2 livros mais densos, mais compridos, mais pesados, 2 fantasias. Acho que super a pena. Ou se você só quer, tipo, ai, tô sem fazer nada, quero ler um livro curto e que não force a minha mente e que seja divertidinho e gostosinho. Ele funciona muito para isso, ele cumpre muito o papel dele, então nesses pontos foi bem positivo. Para mim, ele fica uma leitura entre 3,5 e 4 estrelas. Eu acho que mesmo tendo poucas páginas, tinha algumas coisas que poderiam ser mais desenvolvidas
Eu achei que o amor do Luke por ela foi muito rápido, foi do nada, assim, ficou obcecado e apaixonado por ela. Então acho que, mesmo tendo poucas páginas, daria para ter feito uma coisinha um pouco diferente aqui, um desenvolvimento um pouco melhor. Mas eu gostei muito dos protagonistas, me diverti lendo, então por isso que ele fica com 3,5 para 4 estrelas. Eu já tinha lido o segundo livro, que é Toda Pra Mim, dessa série, e de verdade não afetou nada a minha experiência ler ele de forma separada, tá? De verdade. Inclusive, primeiro porque eu li Toda Pra Mim faz um tempo, então eu nem lembro direito da história, mas assim, deixa pra lá, né? Mas não afetou a minha experiência. Eu lembro quando eu li Toda Pra Mim, não afetou a minha experiência, e agora lendo Feita Pra Mim também não. Então você pode ler em a ordem que você quiser. A única coisa que você precisa saber é que se você ler em outras ordens, os livros provavelmente vão ter casais que já foram formados nos livros anteriores. Então isso é meio óbvio. Mas fora isso, pra mim não afetou em nada, tá? Então é isso. Primeiro livro finalizado. Bora pro segundo dia de leitura. Agora são mais ou menos 6h40 e pouco da tarde e eu cheguei na página 156. E tô gostando. Ele não é só um romance, ele trata vários outros temas, como TDAH, déficit de atenção, tudo isso. Então, tô achando bem legal isso. Tive um pouco de dificuldade no começo para me conectar com os protagonistas e com o relacionamento dos dois, mas agora tá ficando bem melhor. Inclusive, teve uma hora que eu falei assim, gente, acho que eu não vou gostar, vou dar duas estrelas para esse livro, mas agora eu tô achando bem melhor já. Já acho que já me acostumei um pouquinho, porque é realmente um romance um pouco diferente. Tem a questão do gelo e tudo mais, mas tem uma questão de como que os dois têm dificuldade de ser extrovertidos, como que ela passou por um relacionamento tóxico também, que é um relacionamento que finge não ser tóxico, sabe? Aquele tipo de relacionamento que é tóxico, mas o cara finge que não é. Então tem tudo isso, mas estou gostando. Finalizamos o segundo dia dessa maratona de leitura e consegui finalizar ontem, sonhando acordado. Finalizei, era uma 00:30, mais ou menos. E hoje eu vou tentar começar um pouco mais cedo a leitura, porque eu tô começando tipo 2 horas da tarde, 1 hora da tarde. Se bem que não sei, né? Porque agora já são 12:00 e pouco, né? Mas vamos ver. Mas vou tentar começar mais cedo, para tentar terminar mais cedo, né? Ainda não decidi qual vai ser o livro de hoje, vou pensar junto com vocês, mas vamos falar sobre Sonhando Acordado. Esse livro aqui, gente, foi uma montanha russa de emoções, porque eu comecei não gostando,
Aí quando cheguei ali na parte 150, que até falei com vocês, comecei a gostar. Depois parei de gostar de novo, no final também não gostei. Ai, sei lá. Assim, foi uma montanha de emoções. Eu acho que uma nota 3 para ele tá bom, de verdade. Não foi um livro que eu me conectei com os protagonistas em todos os momentos dos livros. Na hora que eu tava começando a me conectar, foi ali na página 150, mas aí acontece algumas outras coisas que não sei. É um livro que aborda temas muito importantes, como, por exemplo, dificuldade de você ter uma conexão social, TDAH, dificuldade de concentração, sobrecarga de pensamentos. Aborda vários temas importantes, sabe? Só que tem algumas atitudes aqui que eu não gosto. Uma delas que me pegou muito é o que o nosso protagonista chama ela de dramática várias vezes. Várias vezes. Às vezes ela só tá trazendo um sentimento dela ou algum tipo de dor dela, sabe? Ele chama com aquele teor de brincadeira, mas que com fundo de verdade, sabe? Então, não gostei disso, por exemplo. Eu acho que ele é uma pessoa que precisava buscar ajuda para conseguir resolver esses problemas que ele tem, mas em vez disso, ele simplesmente se afasta dela, é, às vezes durante semanas, dias, para que consiga pensar em vez de. Eu entendo que ele tem que pensar e tá certo, só que ele não. Ele é uma sobrecarga de outras coisas e ele meio que descarrega em cima do relacionamento dele, sabe? Em vez de buscar uma ajuda psicológica, terapêutica, alguma coisa, para conseguir lidar com todos esses sentimentos deles, né? Mas deixa eu contar a história, né? Porque eu tô falando dos pontos que eu não gostei, mas eu não falei qual que é a história. Aqui a gente tem o Henry e a Hale, acho que é assim que fala o nome dela. O Henry é um jogador de hóquei e a Hale, a gente começa o livro com o namorado dela terminando com ela. É o primeiro capítulo do livro. Então ele tá terminando, eles foram amigos durante muito tempo e estão terminando por alguns motivos. Ela realmente não gosta dele e já tinha percebido isso, só não tinha tido algum tipo de coragem ainda para finalizar esse relacionamento. E ele também é um completo babaca, que vocês já devem imaginar, né? Então tá terminando o relacionamento e ela tem uma questão de que ela não tem amigos. Todos os amigos meio que eram amigos do namorado dela, então a partir do momento que ele termina, ele deixa claro que ela não vai continuar a amizade com eles. E ela tem começado do zero e ela se vê perdida porque ela tem uma dificuldade de socializar e ela tem uma dificuldade de querer fazer tudo que as pessoas querem. Ela não sabe dizer não, ela não sabe impor limites, então ela tenta sempre agradar e fazer coisas às vezes que ela não quer para agradar as pessoas. E aí o Henry, ele tem uma dificuldade também de socializar, mas não de conversar, mas sim de estar em lugares cheios, lotados, com muito barulho. Ele tem déficit de atenção, ele não consegue se concentrar e ler livros grandes. E ele está passando por uma dificuldade em uma matéria específica. Eles vão se encontrar em uma livraria que ela vai fazer o clube do livro dela. E nessa livraria, depois de alguns encontros e tudo mais, ela vai descobrir que ele está com essa dificuldade nessa matéria específica de um professor que ela tem facilidade e vai ajudar ele nos estudos, ajudar ele com marcações em livros, formas diferentes de estudar que realmente ajudem ele a conseguir se concentrar e entender o que está acontecendo. E aí, obviamente, vai ter a construção, eles vão se tornar amigos primeiro, para depois amantes e tudo mais. Então, como eu falei, é um livro que aborda temas importantes, mas eu acho que a construção e algumas atitudes dele, assim, não me desceram e algumas coisas que a autora colocou aqui. Então, para mim, acho que 3 estrelas tá bom. Uma leitura, sei lá. Ok. Eu vou aproveitar que eu tô falando aqui com vocês e mostrar o livro que recebi ontem da Companhia das Letras, do selo da Suma, que é o livro Mapas Estranhos, do mesmo cara que escreveu Imagens Estranhas e Casas Estranhas. Eu já abri ele ontem, mostrei no Instagram. Nunca li nenhum livro dele, mas eu já vi muita gente falando sobre. Tem aqui atrás essa frase, ó. Eu já vi muita gente falando dessa, desses livros dele, mas eu nunca li nenhum. Essa parte vermelha sai de cima do livro, né? E ele fica com essa capa assim. E assim, acho que não dá pra ver, mas ela é uma capa assim muito bonita. Então recebi ontem da Suma esse e ele veio com esse negocinho aqui, que dentro ele é uma cartela de post-it, super legal. E veio com esse marca-página também.
quis aproveitar para mostrar para vocês o que chegou ontem aqui. E é isso. Agora eu vou pensar em qual vai ser meu próximo livro pra gente ir pro 3º dia de maratona. Esse vídeo aqui ficou comprido, deu 8 minutos. Mas tá bom, vamos lá. Voltei para nós encerrarmos o 3º livro dessa maratona, que é A Maldição do Ex, como vocês viram. E, gente, tenho que dizer que gostei bastante desse livro. Ele me surpreendeu muito, tá? Não estava esperando tanto. Aqui a gente conhece a história de Vivi e de Rice, os dois são bruxos, eles são feiticeiros, então tem uma questão de fantasia aqui também. E a Vivi e o Rice, quando eles tinham 19 anos, mais ou menos, eles tiveram um relacionamento de 3 meses. E o primeiro capítulo conta sobre isso e conta o momento do término. Ou seja, a gente vê a Vivi sofrendo muito, muito triste por causa do término. E ela meio que sem querer, na brincadeira com a prima dela, acaba soltando uma maldição em cima do Rice. Passam-se 9 anos sem nada acontecer, sem eles se verem de novo, e o Rice vai ter que voltar para a cidade da Vivi por causa de uma questão da família dele, que é fundadora da cidade, etc. E quando ele pisa na cidade, tudo começa a dar errado. O pneu fura, ele não consegue fazer magias simples e fáceis que ele conseguia, então tudo começa a dar errado. E aí quando eles se encontram e começam a ter um tipo de contato de novo, é que a Vivi descobre que a maldição na verdade funcionou e não foi nenhum tipo de brincadeira. E o problema consegue piorar, porque o Rice tinha que fortalecer a magia da cidade nesse dia que ele foi lá por causa desse evento, e por ele estar amaldiçoado, quando ele tentou fortalecer a magia, meio que acabou amaldiçoando toda a cidade, e aí agora tudo tá dando errado em todos os lugares e com todos os bruxos e feiticeiros. Ele e ela, junto com a prima dela e com a tia dela, vão ter que achar uma forma de quebrar essa maldição e de resolver todos os problemas que eles mesmos causaram. Foi uma leitura super divertida, super gostosinha de ler, eu me diverti muito lendo, de dar risada mesmo, sabe, da leitura. Então super recomendo para quem quer uma leitura rápido, fácil, fluida. Para mim ele foi uma leitura 4 estrelas, livro que temos cenas rotas explícitas, então ele é para mais 18. E agora bora pro 4º livro dessa mini maratona de leitura. So much to the poltergeist, trying to hold on to love, but it's frosting nice time. Much but a light from a falling sky, apply to the forces above us like keep holding on to this present time.
Inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky, blind to the forces above this life. So much to the poltergeist, trying to hold on to love, but it's frost and nice time. Much better light from a falling sky, fly to the forces above us like keep holding on to this present time, inspired by the ones that were left behind us. Gente, hoje é sábado, então estamos ainda no quarto dia da nossa maratona de leitura. E eu acabei de terminar Maxton House Salve-me. Como vocês viram, foi esse o livro escolhido para o quarto dia, só que ainda são 6 horas da tarde. Então, o que eu vou começar agora? Começarei Maxton House Salve-se e vamos ver quanto tempo eu vou conseguir ler, gente. Eu queria muito terminar ele antes de eu ir dormir, mas não sei. Ele é mais curto que o primeiro, pode ser que eu consiga. Mas queria muito terminar ele antes de dormir, para amanhã, no último dia, eu li o terceiro livro e consegui fazer, na verdade, 6 livros em 5 dias. Vai ultrapassar minha meta, tá? Mas assim, também não vou ler correndo. Vou ler tranquilo e se der, deu. Eu tô indo dormir um pouco tarde por causa de ter perdido o sono, os remédios que eu tô tomando, tô acordando mais ou menos 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, então eu acabei perdendo o sono alguns dias e indo dormir muito tarde também. Então pode ser que de agora até a hora que eu for dormir, tenha umas 5, 6 horas disponível ainda. Pode ser que eu consiga terminar, não sei, vamos ver, tá? Então, vou começar agora, ainda no dia 4 dessa maratona de leitura, Maxton House Salva-se, e vou mostrar pra vocês o que a gente vai conseguir. Posso adiantar que amei o primeiro livro, amei. Acho que foi, se não foi o melhor até agora da maratona. Então, vamos ver se eu não consigo terminar essa trilogia dentro dessa maratona ainda de leitura. Much but a light from a falling sky, fly to the forces above us, keep holding on to this present time, inspired by the ones that were left behind us. Voltei aqui para encerrarmos o quarto dia de leitura e sim, gente, eu consegui. Finalizei os 2 livros no quarto dia. Esse aqui, Maxton House Salva-me, que é o primeiro, eu comecei aproximadamente umas 10 da manhã e fui terminar às 6 da tarde no sábado. E, lógico, eu parei pra almoçar, parei pra fazer outras coisas, parei pra assistir o jogo do Palmeiras, então dei uma parada, porque ele não é tão comprido, ele tem 340 páginas. Então, realmente, são leituras rápidas, tá, pessoal? E o segundo, que é Salve-se, eu não precisei me obrigar a nada, porque eu fiquei simplesmente viciada por essa história. Eu realmente queria saber o que tá acontecendo, eu tô respirando por James e Ruby, então eu queria saber o que ia acontecer. Eu já sabia, porque a série tá bem fiel, inclusive, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas eu já sabia meio que ia acontecer, só que mesmo assim eu tava muito ansiosa, queria muito saber, queria terminar, queria ter mais de Ruby e James, então eu não me forcei a nada, eu só fui lendo, e a hora que eu vi eu terminei. Eu parei alguns momentos também pra fazer algumas outras coisas, mas eu terminei o livro aproximadamente 1h30, 2 da manhã, e aí eu fui dormir. O segundo livro é mais curto que o primeiro, ele tem 300 páginas cravadas, acho que é. Não, 320, então tem 30 páginas praticamente a menos que o primeiro. E eu sei que o terceiro é menor ainda que os dois, é o menor dos 3 livros. O que eu vou fazer? Não vou contar a história agora, tá? Vou esperar eu terminar o terceiro, porque eu conto como um todo, como foi minha experiência com os 3 livros e a história, pra gente não ter tantos spoilers, tá? Então, só vim falar pra vocês se conseguir terminar os 2. Vou começar agora o 5º e último dia dessa maratona de leitura e vou ler o terceiro livro de Maxton Hall e levar vocês para ver o que eu vou achar. E aí depois a gente conversa especificamente da série, da trilogia Maxton Hall, que eu acho que fica melhor pra gente conversar sobre, tá? Então, bora começar o 5º e último dia dessa maratona!
Finalizei o último dia dessa mini maratona de leitura com Maxton House Salvinus, como vocês viram, e como eu prometi, voltei aqui para falar um pouquinho da trilogia como um todo para vocês. Primeiro que o básico, Maxton House é uma trilogia, e aqui a gente conhece a história de Ruby, que é uma menina que não tem uma família com muito dinheiro. A família dela sempre lutou bastante para conseguir pôr comida na mesa e ter as condições básicas. E a Ruby, desde pequena, ela tem esse sonho de ir para Oxford. Então, ela consegue estudar muito e, em um momento da vida dela, consegue uma bolsa de estudos para a escola de Maxton Hall. Essa escola é extremamente renomada, é um passo muito grande para ela conseguir chegar em Oxford na faculdade. Então, ela vê isso como um ponto muito positivo, se dedica muito dentro dessa escola durante todos os anos que ela está lá para conseguir chegar no seu objetivo. E ela foca muito dentro da escola em ser invisível, em não se meter com as pessoas que são extremamente ricas lá, que acham que pode ganhar e comprar o mundo com dinheiro. Ela quer ser invisível, se formar, conseguir entrar na faculdade, e é isso. Só que um dia a vida dela vai mudar quando ela tá indo se encontrar com o professor dela, que é o Sr. Sutton, não sei como fala, e ela encontra simplesmente Lydia Belford dando uns amassos com esse professor. E aí vem o problema, porque Belfort é uma das famílias mais poderosas que tem sei lá quantos anos de marca de roupa que eles funcionam. Então, assim, é muito, muito poder dentro de uma família só e ela já se sente ameaçada só nesse momento. Ela finge que nada aconteceu, tenta seguir a vida dela, só que o irmão da Lydia, o James Belfort, vai tentar chantagear a Ruby para tentar chegar no silêncio dela, comprar o silêncio dela. Só que a Ruby não quer dinheiro, ela só quer que ele deixe ela em paz para ela continuar sendo invisível. E ela fala isso várias vezes, ele tenta chantagear ela de várias formas, e mesmo assim ela continua firme e forte, fala que só quer ficar em paz. E aí que a gente vai ter todo o desenvolvimento do romance, todo o desenvolvimento da amizade deles também. O pai do James não vai ver isso com bons olhos, porque ele sempre quis uma menina que viesse de uma família rica, que viesse de família renomada. Então ele não vê esse relacionamento e essa amizade deles com bons olhos. Vai fazer de tudo para conseguir sim separar os dois e afetar o relacionamento dos dois. E aí a gente vai ter todo o desenvolvimento do romance, dos acontecimentos. Tem muita coisa que acontece aqui, não só com o James e com a Ruby, que eu achei isso bem interessante. Uma das coisas que eu gostei bastante é que no segundo livro, que é Maxton House Salve-se, a gente começa a ter o ponto de vista também de outras pessoas, não só da Ruby e do James, como é no primeiro. A gente tem o ponto de vista da Lydia, que é a irmã do James, e a gente vai ver o sofrimento dela, que ela também está passando por vários problemas, por várias dificuldades, que ela sabe que se ela contar para o pai dela não vai aceitar de bom grado também, não vai ser um pai amoroso e atencioso nem nada disso. Então a gente acompanha o sofrimento dela, a gente acompanha a Amber também, temos pontos de vista da Amber, que é a irmã da Ruby, e a gente vê o desenvolvimento dela também, vê alguns sofrimentos que a Ruby passa pelo olhar da Amber, como que tá essa situação. Então achei bem, bem legal termos nos dois últimos livros o ponto de vista de outras pessoas, tem ponto de vista também no último de alguns amigos do James, como o Alistair, sei lá como que fala o nome dele, se é assim. Tem ponto de vista dele também, então achei isso bem legal, porque dá um desenvolvimento melhor para a história, e a gente não fica só, tipo, o que está acontecendo com a Lydia pelo olhar do James. Não, a gente vê a Lydia realmente sofrendo e o que ela quer falar. Visto isso, essa é a história base. Achei o fechamento, que é o fechamento no último livro, um plot twist bem previsível, e eu acho que a intenção era ser previsível também. Não acho que eles tinham a intenção de fazer algo totalmente misterioso e, ai, nossa senhora. Acho que não, mas é previsível, é um bom final. Não acho que, depois que eu terminei tudo, achei que o desenvolvimento foi bom, sim, mas não acho que precisaria de 3 livros para ter esse final. Acho que ela poderia ter feito o livro um pouco maior e uma duologia, mas tudo bem, né? A gente já sabe como funciona isso. Então achei o plot twist, ele é totalmente previsível do que vai acontecer, principalmente ali da metade pro final, como que as coisas vão se resolver, mas gostei bastante. O primeiro livro, para mim, foi 4 estrelas. O segundo foi 4,5, foi o que eu mais gostei. Mesmo que a gente não tenha tantas cenas de romance com o James, mas acho que a construção do romance deles, depois do que acontece no primeiro, que tenha um acontecimento específico, achei muito bom. Por último, o terceiro livro para mim foi 4 estrelas.
E é isso, gente. Encerramos aqui essa mini maratona de leitura de 5 dias, 5 livros, que na verdade se tornou 5 dias, 6 livros, né? Mas tá tudo bem. Comenta aqui se vocês querem alguma outra maratona nesse sentido, se vocês gostaram das escolhas, comenta aqui o coração de vocês mandarem, tá bom? Tchau!